assim, a pessoa fica pequenininha, mas a temperatura lá dentro é muito, muito alta, tem que estar com equipamento especial lá para você não conseguir ficar um tempinho ali. Mas no geral, né, é mais isso. O que tem muito é que as minas são muito muito fundas, né, então precisam de uma segurança muito grande, pode faltar ar, tem a temperatura, né, tem acidente também, mas é mais isso. E a questão da espiritualidade, né? A gente vê muito as psicopictografias, né, dos mentores espirituais, e muitos deles utilizam certos tipos de cristais, ou no chakra frontal, ou no turbante, ou então no Sim. laríngeo, ou no cardíaco, né? E você já deve ter visto isso em obras, né? Tem alguns livros até inclusive aqui que tem. E qual seria a relação, por exemplo, hoje, para potencializar um processo intuitivo, ou um sentimento, ou a pessoa que precisa se comunicar melhor? Alguns exemplos de pedras ou cristais para cada tipo de necessidade que uma pessoa pode enfrentar. Olha, eu estou meio apático, eu preciso me comunicar melhor, não me relaciono bem com as pessoas, sou uma esponja ambulante. Tá, para intuição, né, o mais comum que a gente falou, assim, que tem mais consagrado, é o quartzo azul sodalita, mas que o pessoal que conhece bastante, inclusive os faraós, né, é o lápis lazuli, que eles usavam mesmo, né, aqui, e usavam no frontal mesmo, e uma outra que é um pouco conhecida, que é a azurita. Essas duas pedras, assim, para intuição, são fortes. É pena que eu não trouxe uma, mas se você coloca no frontal, na hora você sente. Na hora. Dá um incômodo inicial, depois começa, parece que vai ativando, aí você, ou você continua, você não tem vontade de parar, porque você vai saindo mesmo. Essas duas são bem fortes. E quando uma pessoa está num ambiente, uma harmonização de ambiente, né? Uhum. Ambientes coletivos, uma casa, um escritório, e quais são os cristais maiores, né? As drusas, no caso, que servem para limpar, harmonizar e proteger um ambiente. Ambientes genéricos, assim. Fica assim, pensando numa casa, né? O básico é no local central da casa você colocar alguma coisa de cristal mesmo, né? Porque ele vai trabalhar em todas as frequências ali, vai purificar. Não é bobagem mesmo que o pessoal fala, e tem muito sentido, é colocar na porta de entrada uma turmalina negra, já coloca ela em cima de um sal grosso aí para já ir descarregando, porque realmente a porta de entrada não é só entrada física, né? É simbólica, onde as pessoas vêm, as energias também acabam entrando por ali, porque a gente meio que deu permissão das coisas entrarem por ali. Então, quando você coloca ali, né, nas entradas, funciona muito bem. E uma outra coisa que é antiga também é colocar no banheiro. Realmente, qualquer energia densa, né, ela vai correr para o local mais denso, para se esconder. E o banheiro é esse local, né? Então você pode colocar alguma turmalina negra também no chão ali. E uma coisa que funciona muito bem assim é você deixar uma drusa de cristal no chuveiro. Parece que quando você está tomando banho, parece que limpa diferente. E também a água se movimentando está ativando ali a drusa também. Então você mexe um pouco mais na sua aura. Eu deixei no banheiro uma drusa de cristal. Tem uma drusa aqui, uma mini drusa aqui, né? Para o pessoal também poder dar uma olhada. Vou aproximar e vou deixar aqui para o pessoal ver. Ó. Aqui. Dá para ver mais ou menos aí, pessoal. Aí, ó. Essas mini drusas que as pessoas podem ter, por exemplo, de cristal, elas, no caso do banheiro, é interessante. Uhum. E eu vejo assim, ambientes de estudo, né? Quando tem muitos cristais, fica uma energia muito concentrada no mental também ali, né? É para estudo, né? Você tem que trabalhar só com uma pedra azul clarinha, ou você trabalhar com cristal também, para poder purificar ali. Se você colocar outra pedra, né, que na pedra de prosperidade, ela está uma vibração mais elevada, ali pode ser que fique ruim para manter o foco. Essa daqui quando tem muito, você fica bem concentrado, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem ambientes que você vê que tem pedras e cristais de todos os tipos, né? E Às vezes a gente olha assim, parece que não faz tão bem, né? Tem que estar bem organizado. quais são os principais erros que as pessoas podem cometer no cuidado e no armazenamento dos cristais? Locais. Às vezes eu vejo que tem certos cristais que não são meio sensíveis ao sol, né? São. Então tem a pessoa que quer consagrar, às vezes acaba perdendo até a cor e tudo mais. Quais são esses principais erros que podem tirar a eficácia, né? E também
tirar a beleza do cristal. De cuidado de manuseio, mais é o sol, né, que se você deixar no sol realmente perde, a ametista fica transparente, ela fica mesmo. Se deixar uns meses lá, assim, uma semana você vai sumir na cor já, mas se deixar uns meses ela perde toda a cor. Mas acho que o principal erro que acontece é a pessoa comprar e largar, deixar lá, sabe? O cristal não é um objeto, assim, sabe? Se você trabalhar com ele, você monta seu altar, aí de vez em quando você muda de novo o altar, limpa o local, você muda de novo, reforça o que você está fazendo, você estuda sobre aquilo, você medita de vez em quando. Se você fizer isso, né, você está utilizando aquela energia. E se você deixa ele, assim, quieto lá, esquece, né, você está perdendo uma oportunidade muito grande de elevar a sua consciência, de trazer essas energias, de se sintonizar, né? O negócio é ter um altar em casa. Se você tem, coloca lá, bom, algum bem vai fazer. Mas se você vai lá e fica um segundinho lá, um minutinho ali, essa reconexão é feita, né? E aí você tem uma coisa muito boa que você vai trazendo isso para o seu dia a dia, né? Vai mudando o seu campo de energia, descarrega alguma coisa ruim lá, né? Sintoniza com prosperidade, com proteção, espiritualidade. É isso que acontece, e é muito comum acontecer isso. O pessoal compra e acaba deixando. E os cristais, eu já ouvi histórias também que os meteoros, né, muitas vezes. Isso é muito interessante. Como é que funciona? Porque daí, então, digamos que seriam provenientes de outro lugar que não é da Terra. Exatamente. Tem dois tipos, né? Tem os meteoros que vêm, batem, né? E ficam lá, caem aqui, a gente tem que achar. E tem alguns outros que tipo a Moldavita e o Viro da Líbia, que eles são formados quando um meteoro muito grande cai, que ele vem derretendo a Terra ali, e aí forma esses cristalzinhos. E hoje em dia é bastante difícil de comprar, porque há 10 anos atrás o pessoal não conhecia, não tinha tanta internet, né? Então é uma coisa que só quem conhecia comprava. Esses moldavitas vão na Rússia, lá no gelo, e o vidro da Líbia lá no deserto da Líbia. Então é um negócio muito difícil de encontrar. Tinha algumas pessoas, né, que sabiam mais ou menos onde encontrar esses daí. Mas hoje custa bem caro, né? Acho que um pedacinho assim, uns R$1.000. E tem que tomar cuidado com falsificação, tem muitos. R$1.000 um pedacinho de cristal? E assim, esse tem muito falsificado, é muito falsificado. Muito. Não, porque eu já vi algumas lives, inclusive, dizendo dos cristais que são extraterrestres, né? Que muitas vezes vêm e que se conectam, tipo, veio de uma outra esfera, vamos dizer assim. Uhum. E que é uma maneira de ter uma comunicação, assim, um ponto de força aqui na Terra. Olha, também. Eles são diferentes. Lá a gente tem alguns meteoritos, assim, ele parece que demora a sintonizar com você. Você pega, parece que não sente nada, mas você vai ficando, parece que você vai se sentindo diferente. E se você pegar também, né, na literatura, e algumas imagens mostram isso, os monges budistas, os grandes monges, até os famosos, carregavam coisas de meteorito. Eram muito buscados esses meteoritos aí, no passado por reis, por monges, sacerdotes. Assim, acho que todas as pedras que mais eles queriam, né, eram os meteoritos. É o ocultismo aí, né? A gente entra num ocultismo que vamos dizer que é a comunicação que os espiritualistas e os iniciados têm, né? Alguma coisa eles sabiam, né? Não tem nada em literatura sobre meteoro, como que ele funciona a energia, né? A gente só vê que os grandes ali que te conheciam, né? Tem até uns budistas, monges famosos, né? Que tinham os meteoritos. E a gente sente, né? Se a gente pega um assim, tem uma energia bem forte. Vibra, parece. Também acho que é pela raridade, né? Pela escassez. Uma vez um convidado falou assim, se caísse um meteoro aqui de ouro, inundasse um país inteiro com ouro, o ouro já ia ficar num valor bem menor, porque ia virar um problema, não ia virar mais um comércio, né? Então, acho que é a mesma coisa com a questão dos cristais. Como a gente vê que existe um comércio muito grande e tudo mais, e a procura por alguns específicos, na tua pesquisa, no teu trabalho, qual seria a proporção de tempo que nós teríamos ainda de cristais? O que nós temos ainda de material de cristal para os próximos anos? Porque hoje, em larga escala, há uma comercialização, né? Tem. Há o perigo de esse tipo não existir mais? Tem sim. Que nem o cristal Lemúria, né? O lemuriano, que é um cristal maravilhoso. Ele chega a ter tamanhos bem grandes, assim, ele é todo cristalizado. O cristal, ele começa assim, ele faz uma espiral, vai subindo, forma a ponta, depois ele termina, ele decide que vai terminar, ele forma a ponta em cima, alguma coisa decide,
Daí ele vai descendo, limpando, ficando cristalino. Então você pega muitos cristais que só a pontinha está cristalizada, o resto ainda não terminou. E esses lemurianos que tem lá na região perto de Cristalina, eles são todo cristalizados, todinho. Então eles são muito antigos, assim. E tem uns bem grandes. E tá acabando. Assim, esses grandes eu nunca mais vi. E para comprar, mesmo os pequenos, quase não tem mais. Você tinha falado uma vez comigo que tem alguns cristais que eles estão que tem um estoque limitado, né? Porque algumas pessoas compram aquela remessa e depois não tem mais. Principalmente nas pedras preciosas, né? O que acontece com o diamante, por exemplo. O diamante não é raro. Tem muito. Quase todo o rio do Brasil tem diamante. Se colocar alguma coisa para pegar lá, né? Para extrair, você acha. Só que os judeus compram tudo. Eles compram, guardam, né? Então eles fazem o mercado. A turmalina Paraíba também. O que aconteceu? Eles fecharam a mina. Então estava produzindo uma turmalina muito bonita, que tem um azul brilhante, assim. Ela tem cobre, então ela faz um efeito diferente na luz. Aí o pessoal pegou tudo, né? E fecha a mina e vai vendendo de um em um. Então, na pedra preciosa existe muito isso. Cara, só uma curiosidade que eu acho que tem muita gente que tem. Por exemplo, no garimpo, né? Hoje em dia tudo, você vê aquele febre do ouro, tudo, né? Sim. Tudo industrializado, tem os equipamentos, você paga lá um valor, pode explorar. Mas lá na África a gente vê que o negócio é ainda mais arcaico, né? O pessoal trabalha lá, faz o garimpo. E lógico, as pedras às vezes são pequenas. Mas, por exemplo, se um trabalhador lá, ele pega um cristal, um diamante, Sim. ele não consegue vender. Não. Se ele for num lugar, parece que tem uma estratégia lá que se ele for num lugar, ele não vai conseguir o valor, não. Que só tem uma máfia envolvida ali. Tinha uma novela da Globo que mostrava como funcionava, chamava... Eu não lembro como chamava a novela, mas o personagem principal é o tal de Comendador, que ele mexia com diamante. Ele é de helicóptero, né? Pegava as coisas lá, e assim que funciona até hoje. Quando alguém acha alguma coisa boa, antigamente era no rádio, né? Hoje no WhatsApp. Avisa uma pessoa de uma cidade próxima, essa pessoa já avisa um comprador, já pega o helicóptero e vem. Então não sai nem do garimpo. Achou uma coisa muito boa, pode parar. Manda todo mundo embora, chama um pessoal para fazer a segurança, uns jagunços ali, e espera o helicóptero vir. Aí já compra lá. De lá, de jatinho vai para a Suíça. E da Suíça que se comercializa as coisas. E aí eu vi lá também que o valor que sai da mina é irrisório. Muitas vezes é. É irrisório. Mesmo que o cara quisesse, sei lá, vou resolver minha vida. Ele não resolvia a vida dele. Ele vai pegar uns euros lá por um pouquinho de diamante e não vai resolver nada a vida dele. Então, assim, é um negócio que escalona, né? Até chegar no produtor. Sim. O grande valor mesmo está lá no final. De quem não fez nada, aí só comprou. Como quase sempre é assim, né? Mas a pessoa fica feliz, porque ela vai cair 2 milhões na conta dela ali no ato. Aí vende por 300 milhões depois. E a labradorita, cara? Eu acho tão bonita aquela pedra. Tem algumas que tem um efeito de luz, assim, né? Como que se dá aquilo, cara? É um blend de pedras? Essa tem uma mistura. Só que esse brilho, ele dá... Não é todas que tem esse brilho. Quando você quebra, do jeito que quebrou ali, ela vai formar aquele negócio, aquele arco-íris. E ele é bem espiritual, né? Quando você lapida, aquele arco-íris aumenta. Então dá pra você fazer uma joia muito bonita também. Não é uma pedra muito cara, não. Não é muito cara, né? Não é. Hoje em dia, qual seria o preço, vamos colocar, das mais populares às mais sofisticadas, né? A variável de valor, que, lógico, depende do peso e do tamanho, mas de que nível a que nível pode chegar hoje uma aquisição de um cristal dos mais diversos aí? É que varia muito, né? Tem alguns cristais que quase não tem cristalização. Então você pode comprar, sei lá, quilos aí, 1 quilo por R$1, até menos, 50 centavos de quilo. E tem cristais, né, que são mais limpos, assim, vou pensar num cristal xamã lapidado, assim. Aí é mais ou menos uns R$1.000 o quilo. Aumenta bastante. A Moldavita, então, não se vende nem por quilo, né? É por grama, é por quilate. Então, sei lá, 1 quilo da Moldavita não dá nem para imaginar que seja uns R$100.000, R$200.000. Então, varia muito, assim, de pedra e de qualidade. A esmeralda também não dá nem ser por peso, né? É por quilate. A esmeralda, assim, é engraçado, porque elas são muito parecidas. Só que se colocar uma aqui vale R$100, a outra vale 100 mil. Por quê? Porque a esmeralda, ela dá muita jaça, muito quebradinho interno.
Aí é difícil achar uma limpinha. Então, tem muitas coisas que mudam o preço da pedra, sabe? A esmeralda mesmo, eu tinha uma bruta lá, que eu Uhum. colocava num aquário de tartaruga lá, Hoje deve valer um pouco mais, porque né? mesmo as esmeraldas que valiam menos, hoje vale bastante. Tem um filme que chamava Tudo por uma Esmeralda, lembra? Que acho que é um Ah, filme tem. antigo, né? Tem os Caçadores de Esmeralda, alguma coisa. Não lembro também. Sessão da tarde tinha esses Sessão da filmes. tarde, sempre É, tinha. E sempre essas pedras, elas são alvo de, por exemplo, mistério, né? Quando você vê um filme do Indiana Jones, ou aqueles sim. filmes, sempre retira a pedra de um lugar e aí aquela pedra que foi retirada faz o templo todo ruir, né? E é lógico que para nós aqui que estamos assistindo, para a população, isso daí fica no imaginário, mas pelo que você falou, esse significado vem dentro de um ocultismo também, né? Existe um conhecimento, né, que sumiu, né? Provavelmente teve um dilúvio mesmo, né? Algum evento aí que zerou as coisas e algumas pessoas permaneceram, né? Essas pessoas têm esse conhecimento que é passado de um para um. Mas você pegar algumas tradições aí, na maçonaria ensina um pouquinho, na ubiose ensina um pouquinho também, né? Mas por cima, assim, né? Não vai falar tudo.